Contato no agora é com o Procurador da República, Douglas Fischer. Ele está percorrendo o país, inclusive fazendo palestras explicando o que é a delação premiada e a importância da delação premiada nesse momento, que ela é tão questionada por alguns para, por exemplo, a mais ruidosa das operações em andamento pela Procuradoria-Geral da República e pela Polícia Federal, a Operação Lava Jato. Dr. Douglas Fischer, bom dia. Bom dia, Felipe. É um prazer novamente estar falando contigo, com teus ouvintes. Peço desculpa se der alguma interferência, porque efetivamente o deslocamento aqui é necessário de um lado para o outro. E, de fato, eu tenho tentado, dentro do possível, mostrar a importância da colaboração premiada, que é um instituto novo que nós temos pela legislação. Foi introduzido o sistema como uma colaboração premiada, que é o nome correto, pela Lei 2.850 em 2013, e que tem sido muito útil, muito importante para as investigações, especialmente nos delitos de corrupção, que são aqueles crimes que normalmente não deixam os vestígios tão aparentes, onde é necessária a participação daquelas pessoas que estão envolvidas no pagamento de propinas, que tão nefastos são esses fatos para os cofres públicos. E tenho tentado também demonstrar que existem várias falácias que estão sendo ditas por aí. Uma delas, por exemplo, é que os colaboradores que eventualmente trazem a sua contribuição para os autos, eles estão sendo obrigados mediante a utilização de prisões preventivas. Isso é uma mentira, talvez com a finalidade de tentar desvirtuar o Instituto da Colaboração Premiada, e também por não conhecer os números, porque se eu der alguns números para os ouvintes, talvez nós possamos já demonstrar a realidade, que é bem diferente, e talvez entender um pouco mais como é que se faz uma colaboração premiada. Vamos lá. Como é que funciona na prática? Bom, na prática, a primeira circunstância é que toda colaboração, diz a lei, ela tem que ser voluntária e espontânea. Ou seja, o Ministério Público não vai ao colaborador para que ele venha dizer o que ele sabe ou o que ele não sabe. A disponibilidade é do colaborador. Só nessas circunstâncias é que nós cogitamos iniciar tratativas. Tudo é feito absolutamente sob sigilo, em que, em momento inicial, são ouvidas as palavras do colaborador sem nenhuma formalidade, para ver se aquilo que ele quer trazer ao conhecimento do Ministério Público e do Poder Judiciário são relevantes ou não são relevantes para a investigação. Só num segundo momento, quando se tiver uma noção mínima mais detalhada do que o colaborador sabe, do que ele quer dizer e do que ele quer trazer de provas, porque em todas as colaborações feitas até hoje, os colaboradores sempre trazem provas que corroboram numa parte ou noutra suas declarações. A partir desse momento é que nós podemos analisar qual o benefício legal que pode ser dado no acordo que vai ser depois redigido. Então, eu só posso saber o benefício que vai ser dado ao colaborador depois de saber o que ele tem a revelar. É uma relação de proporcionalidade. Por quê? Porque a lei diz de uma maneira muito clara, no artigo 4º, parágrafo 1º, a Lei 2.850, que a colaboração será dada com benefícios de acordo com a eficácia da colaboração, ou seja, de quanto o colaborador trouxer ao conhecimento. De fato, em alguns casos, na verdade, dos 51 casos de colaboração realizados até agora, apenas 12 pessoas estavam presas cautelarmente, com prisões preventivas. Então, nós já visualizamos que apenas 23% das pessoas que fizeram colaboração estavam em prisão cautelar. Dessas 12, 8 inicialmente tiveram a concessão da liberdade após a realização do acordo. Por quê? Porque ele fez o acordo e foi dado benefício a ele de ser solto? Não. Porque o benefício que foi ao final do acordo ajustado e homologado pelo Poder Judiciário, isso é importante, porque o Judiciário tem que homologar o acordo. Sim. Esse benefício se tornou incompatível com a prisão preventiva decretada em detrimento de determinadas pessoas. Em todos os demais casos, as pessoas fizeram as colaborações não presas. E vejam alguns dados interessantes.
dos cinco principais colaboradores, se nós podemos elencar assim, três estavam presos e 2 continuam presos. Ou seja, eles não foram soltos porque fizeram a colaboração. Um deles estava preso, foi solto e depois de ter sido solto, veio fazer a colaboração. Outro estava no exterior, não se sabia quem era o colaborador, sequer a investigação tinha chegado nele e ele veio até o Ministério Público para revelar os fatos que sabia. Então, são alguns dados que eu falo rapidamente aqui para tentar demonstrar que existem muitos mitos e muitas mentiras. Essa é, infelizmente, uma realidade acerca da colaboração premiada. Então, é importante tentar esclarecer que é um instituto relevante para a apuração da prova nesses casos. A grande crítica de quem fala mal da colaboração premiada ou da delação premiada é que não há provas, não se visualizam as provas. Segundo, agora mesmo que Lula está sendo citado de novo, né, em colaborações premiadas, né, de novo, okay, o Instituto Lula diz o seguinte: não há provas sobre isso, não há nenhuma produção de provas, se baseiam apenas no depoimento das pessoas. Bom, são duas coisas. Eu não posso falar sobre casos que estão em andamento, porque essa é uma orientação que nós temos. O Procurador-Geral da República deixa isso muito claro. Na nossa atuação, nós falamos, eu posso revelar os fatos de modo genérico. Então, eu me reservo o direito de não falar em relação a essas circunstâncias. Bom, a defesa, ela tem o direito de falar o que ela quiser. Agora, eu posso assegurar a vocês, sobretudo aos ouvintes que interessam ouvir sobre o tema, que em nenhum caso de colaboração realizado até agora, nós temos apenas a palavra do colaborador. Ok? Uhum. Em todas as colaborações, sobretudo das que eu visualizei, os colaboradores sempre trouxeram elementos de prova para os autos. Agora, uma colaboração vale a palavra do colaborador isoladamente, apenas a palavra dele, isoladamente, ela é um indício. Agora, quando nós temos várias colaborações, vários depoimentos testemunhais, que convergem no mesmo sentido, esses elementos podem ser considerados provas e a jurisprudência brasileira é absolutamente tranquila quanto a isso. Então, nós precisamos diferenciar duas coisas. Uma, a validade da colaboração, ela tem integral validade, e outra é saber se depois essas provas vão ser suficientes ou não para a instauração de um inquérito, para a realização de uma denúncia. Normalmente, as colaborações, quando são apenas declarações, elas demandam investigações complementares e assim que são feitas. Em outros casos, quando nós temos já provas que são entregues pelos colaboradores, se suficientes, embasam denúncias. Se não são suficientes, nós fazemos investigações complementares. É assim que se faz. Certo. Bom, já que você não pode falar em casos em andamento, e claro que a nossa grande curiosidade é com relação a isso, só uma questão de ontem ainda, uma decisão de ontem. Fernando Moura, que fez colaboração premiada, mentiu na colaboração premiada e foi punido pelo juiz Sérgio Moro. Qual é a visão de vocês a respeito disso? Essa é a demonstração que as colaborações são feitas de modo absolutamente seguro. Por quê? Porque nas colaborações há cláusulas expressas de rescisão do acordo de colaboração se o colaborador mentir. E mais, nestes casos, a lei diz que, rescindido o acordo depois de homologado, as provas trazidas ao conhecimento da justiça valem, mas ele perde todos os benefícios. O que aconteceu no caso concreto? Se constatou que um determinado colaborador ousou em mentir. Se mentiu e trouxe dados falsos, depois comprovadamente falsos, o Ministério Público pediu a rescisão do acordo, ele perdeu todos os benefícios e foi condenado. Essa é a demonstração que a colaboração é um instituto absolutamente sério, que é levado com todo cuidado pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário, exatamente para evitar que seja desvirtuado o instituto. Essa pessoa que você falou, que está na mídia, realmente ensejou a primeira rescisão de acordo de colaboração pela mentira. Como nós dissemos, a mentira custa absolutamente caro, muito caro para o colaborador, e esses acordos, repito, eles têm dentro deles cláusulas que protegem o interesse da coletividade exatamente nesse sentido.
Para vocês que acusaram, né, que fizeram a acusação de José Dirceu, 23 anos de prisão, é uma pena justa? Tem gente dizendo que no caso dele é prisão perpétua, já que ele tem 70 anos, no caso da defesa dele, Roberto Podival. Veja bem, Felipe, eu não atuo nos processos perante Curitiba. A sentença foi proferida pelo juiz Sérgio Moro em Curitiba, eu atuo apenas nos casos aqui no Supremo Tribunal Federal em Brasília. Né? Então, eu não tenho condições de avaliar se está correto, se não está correto. Eu não vi o pedido que foi feito ao final pelo Ministério Público para ver se foi atendido ou não. A circunstância da defesa dizer que é uma prisão perpétua, né, eu não tenho como contestar, ela tem direito de dizer isso, absolutamente tem o direito de dizer isso, só que nós temos que ver que todo crime tem que ter uma pena proporcional à gravidade que ele foi praticado. Se a pena aplicada foi de 23 anos e o réu tem uma determinada idade, isso não é uma questão do Ministério Público, é uma questão do próprio réu que continuou praticando os crimes mesmo na idade que está. O juiz assim reconheceu e fixou a condenação. Evidentemente que uma condenação de 23 anos não implica 23 anos de encarceramento. Nós temos hoje no Brasil critérios de progressão de pena. Né? Então isso não é verdade que vai ser uma pena de 23 anos efetivamente. Agora o comentário é meu, infelizmente, porque essa progressão de pena, muitas vezes, eu acho que é um benefício muito grande para bandidos. Não estou falando especificamente do Zé Dirceu, mas também do Zé Dirceu. Na delação premiada... Mas eu acho que é importante, se me permite, é importante ver que aos poucos, naqueles casos que efetivamente são graves, estão começando a mudar as decisões judiciais, estão aplicando penas com uma certa contundência proporcional à gravidade dos delitos que são praticados. Então, aos poucos as coisas estão mudando. Para os crimes mais graves, penas mais graves. Para os crimes menos graves, penas menos graves. O senhor tem uma determinação do senhor de fazer palestras pelo Brasil explicando a colaboração premiada, a delação premiada. Nessas palestras o senhor tem usado uma comparação, feito um paralelo entre corrupção, lavagem de dinheiro e homicídio. Como é que se intercruzam? Veja bem, na verdade, eu de fato tenho participado de cursos, encontros, sobretudo com colegas do Ministério Público. Eu estou indo agora, na sequência, a Fortaleza, no Ceará, para participar de um curso com os colegas do Ministério Público Estadual, para tentar demonstrar na prática, com mais detalhes, como são feitas as colaborações. O que eu refiro algumas vezes, inclusive são referências de criminólogos, e muitas vezes esses tipos de crimes, eles trazem consequências com muitas mortes, né, que não são visualizadas. Ou seja, a corrupção, em muitos casos, traz o evento morte. Eu já estou em casos em que nós tivemos desvios gravíssimos de recursos de UTIs neonatais que ensejaram, por conta disso, né, a morte de inúmeras crianças em algumas cidades, por não ter o recurso da UTI disponível no local, exatamente como o desvio da corrupção. Claro que a gente não pode fazer uma relação direta, imediata, entre esses crimes. Tem que demonstrar sempre no caso concreto. Mas apenas um dado que talvez seja interessante para a população, para os teus ouvintes entenderem. Segundo os dados do DPEM, Departamento Penitenciário Nacional, que está no site do Ministério da Justiça, e aqui eu abro um parênteses para dizer, eu acho que no Brasil se prende muito mal. Nós temos inúmeros casos de pessoas presas que não necessitariam estar presas, mas nós temos, num contexto, esses dados são de junho de 2014, de lá para cá não foi atualizado, aproximadamente 820 mil presos, entre presos domiciliares, em regime aberto, regime semiaberto, enfim, esse é o número considerado do DPEM. Desse número, nós temos, atenção, 0,045% de pessoas condenadas cumprindo penas por delitos de corrupção ou de peculato ou de concussão. São os crimes de corrupção, genericamente falando, em detrimento do Estado. Me parece que tem algo muito errado aí nesse número. Ou seja, são crimes extremamente graves e que nós temos dentro da população carcerária do Brasil 0,045%. Eu não estou falando em 0,1%, nem 0,5%, meio por cento. Estou falando em 0,045%. Então, realmente, nós temos números que revelam que as baterias do direito penal, como nós falamos, elas estão mal direcionadas e aos poucos precisam ser modificadas.
para aqueles crimes que efetivamente são graves, como eu digo, a aplicação de penas mais graves. Há algum tempo o senhor pegou e escreveu um artigo, estamos conversando com Douglas Fischer, procurador da República, trabalhando na Operação Lava Jato em Brasília, coordenando a Operação Lava Jato em Brasília. Há algum tempo o senhor escreveu um artigo explicando também uma outra questão que foi muito difundida, a teoria do conhecimento do fato. O senhor explicava que a teoria do conhecimento do fato não foi usada no Mensalão, e talvez até possa ser usado no Lava Jato ainda, mas é que na verdade é da autoria imediata. Como não... O que foi falado, o que foi muito falado que o Ministério Público utilizou a teoria do domínio do fato para domínio do fato em algumas pessoas, né? Na verdade, não foi isso. Alguns ministros falaram na teoria do domínio do fato, mas, na verdade, a construção que foi feita e que foi utilizada foi a chamada autoria imediata, que já está no Código Penal há muitos anos. E a autoria imediata nada mais é do que aquela circunstância, vamos falar de modo genérico para o ouvinte entender, a hipótese em determinadas pessoas não praticam o crime de... Por exemplo, o sujeito não matou, não foi ele que puxou o gatilho, mas foi ele quem mandou e controlou a realização do homicídio por uma terceira pessoa. Se demonstrado por provas que esta pessoa mandou matar ou mandou praticar um crime, coordenou uma organização criminosa, ela pode ser condenada nesses casos. Nós não utilizamos o domínio do fato, nós utilizamos a autoria imediata. Mas isso acabou sendo referido tantas vezes que acabou se tornando como quase um dogma, né? O Joseph Goebbels, né, tinha aquela máxima: tantas mentiras são ditas repetidamente que se acabam tornando verdade, e essa foi uma delas. Mas, enfim, não foi utilizado. O Ministério Público tem a plena consciência que precisa demonstrar a autoria das pessoas. Nós podemos discutir se há provas ou se não há provas suficientes para a condenação, né? Mas em nenhum momento foi utilizado a teoria do domínio do fato. Eu vou pedir. Eu peço um minuto só para o senhor. Só um minuto. Ouvintes, mas efetivamente eu estou embarcando nesse instante. Tá. Eu tenho duas perguntas apenas. Eu tenho que seguir aqui na jornada, que é amanhã de noite. Já estou chegando em Porto Alegre novamente. Tá. Duas perguntas rapidamente. Que declaração é essa? Se não me disserem que aquilo é propina, como vou saber? Aquilo ali foi uma circunstância que precisa ser explicada. Eu estava explicando ao repórter com quem eu falei que, no caso da corrupção, muitas vezes ela é paga de forma dissimulada, disfarçada, tem uma aparência de ilicitude, e se o corruptor normalmente não disser que aquele valor com aparência de licitude, de legalidade, foi pagamento de propina, eu não tenho como iniciar uma investigação, e eu digo, repito, iniciar uma investigação para demonstrar que aquele valor é pagamento de propina. Então é apenas um reforço da necessidade da utilização da colaboração premiada para que nós possamos apurar esse tipo de crime. Tá. E que história é essa do presidente, da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Lula por obstrução à justiça? Não podemos falar sobre isso. O fato está, em princípio, sobre segredo de justiça. Não tenho noção como isso eventualmente veio a público. Sobre os fatos, eu não posso me manifestar. Tá. A situação, apenas, a questão que isso já passou, vou dizer assim, já vazou, já foi informado. R$250 mil era a negociação entre Delcídio Amaral e Nestor Cerveró. Isso não é muito pouco dinheiro para quem mexeu com tanto dinheiro como para Nestor Cerveró manter o silêncio e pegar e sair? Não é pouco dinheiro para quem mexeu com tanto dinheiro quanto Cerveró? Mais uma vez, apenas, eu lamento, Felipe, mas sobre esses fatos, sobre as provas, nós não podemos falar, até porque tem outros elementos. Eu posso garantir a você e aos ouvintes que nós não utilizamos apenas dados circunstanciais, um dado isolado. São feitos elementos de prova que fecham e comprovam inúmeras outras circunstâncias. Eu apenas posso dizer isso. Eu lamento não poder adentrar numa discussão mais detalhada. Vocês têm independência funcional. Há 3, 4 semanas, um mês, a coisa que mais tem se dito no Brasil é que, ao assumir, Temer encerraria a Lava Jato. Como vocês encaram essa declaração? Bom, eu posso dizer que, se depender do Procurador-Geral da República, das equipes que estão atuando em primeiro grau, no TRF da 4ª Região e no Supremo Tribunal Federal e no STJ, isso não procede. Nós continuaremos fazendo o nosso trabalho de investigação, de apuração dos fatos,
não vejo isso como uma possibilidade factível. Falta... Então, se depender do Ministério Público, os fatos continuarão sendo investigados como foram até o presente momento. Não altera absolutamente nada. Falta muita coisa ainda para ser investigada? Investigação é uma coisa que nunca se sabe onde vai terminar. O Ministério Público vai continuar e, se surgirem novas frentes de investigação, novos elementos, continuará investigando. É assim que se faz, são investigados fatos e não pessoas, isso é importante repisar. Então, se surgirem novos fatos e depois de envolvimento de novas pessoas, serão apurados na integralidade. Obrigado ao senhor, uma excelente viagem. Um abraço, obrigado novamente pela oportunidade, Felipe. Um grande abraço.